Pessoal, boa noite para todo mundo. Mais uma vez, é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui, né? E hoje, né, a gente já abordou algumas reuniões atrás, 2 reuniões atrás, a gente finalizou o livro do McGrath, né, sobre teologia científica, com o professor Alexandre, de Brasília. E hoje, né, para avançar um pouco mais, especificamente na parte de teologia natural, né, tá com a gente aí o Jorge Camargo. Jorge, seja mais uma vez muito bem-vindo. Aqui é o núcleo da BC2. É um prazer muito, muito grande ter você aqui e aprender, né, ouvindo aí o que você tem para nos oferecer e para compartilhar com a gente. Para quem não conhece, o George, ele é engenheiro eletricista, né, de formação, já é dizer engenheiro elétrico, né? Tem até uma piada sobre isso, mas deixa a piada para outra hora. É engenheiro eletricista pela UFRJ e também ele é teólogo, né, pela Presbiteriana Mackenzie. Além disso, ele possui 2 mestrados, né? Um em engenharia elétrica e outro em engenharia, aliás, 3, né? Um em engenharia elétrica, um em engenharia de energias e outro mestrado em teologia pela PUC do Rio, né? E hoje ele vai apresentar sobre o tema, né, da teologia natural, fazer aí uma pesquisa com relação a fontes, né? E aí, né, como de costume, a gente pede que vocês mantenham os microfones desligados e, e que vocês venham falar somente caso ele venha autorizar. Mas que depois da apresentação dele, a gente vai ter, como de costume, naquele momento de perguntas ou comentários que vocês venham ter, certo? Eu vou só fazer uma oração rápida e depois vou passar a palavra para o George. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela vida de cada um que se encontra aqui. Obrigado, Deus, pela vida do apresentador, do George, que nos cedeu o seu tempo. Continue abençoando ele e sua família, toda a sua casa, toda a sua vida, sua vida como um todo. Continue também nos ajudando, Deus, aqui no Núcleo em Maceió, a sempre promovermos um ambiente de comunhão, de unidade, e também, Deus, uma comunidade intelectual que possa produzir sempre bons frutos, do ponto de vista intelectual e também com relação à piedade. Nos ajude, que seja hoje mais uma reunião proveitosa e que o nome de Cristo seja glorificado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. George, a palavra está contigo, fica à vontade. Obrigado aí pela oportunidade que vocês estão dando aqui para que eu possa fazer algumas reflexões sobre a teologia natural, uma pesquisa nas fontes. Eu preparei uma apresentação, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. Só um momento. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não sei se está aparecendo. Apareceu aí? Não sei se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo a apresentação ou... Apareceu aqui para mim. Está aparecendo. Está aparecendo? Deixa eu botar aqui em tela cheia. Está aparecendo agora? Ou não? Sim. Deixa eu entrar aqui também pelo celular. Só me perdoa aqui, que eu deveria fazer isso antes. Para eu... Fica à vontade, já. Tá? Aí eu fico... Eu vou fechar aqui, fechar o microfone. Estou entrando pelo celular só para... Tá. Maravilha. Aqui eu já me vejo aqui pelo celular. Tá. Bem, ok. Meu nome é George, tá, gente? Eu tenho eu fiz mestrado em engenharia elétrica, lá pela COP, no FRJ, depois eu fiz um mestrado em engenharia de energia, tá, na área utilizando lógica para consistente para problemas de equipamentos,
né, para eficiência energética, né? E depois eu fiz o mestrado em teologia na PUC. Tá? Eu sou engenheiro eletricista pelo FRJ e também sou teólogo pelo Mackenzie. Tá? Então, hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre teologia natural. Só que esse nome tem muitas conotações, muitos coloridos. Então, o título é um título provocativo, que eu coloquei revelando a teologia natural, porque sempre tem um ponto de contraste, ou às vezes de tensão, entre a teologia da revelação e a teologia natural. E vamos com calma, porque hoje nós vamos ver isso pausadamente. E aí, vamos fazer o seguinte: eu sou presbiteriano, tá? Sou da Igreja Presbiteriana da Gávea, aqui no Rio de Janeiro. E antes de tudo, nós devíamos falar sobre 2 pontos. Tá? 2 pontos. O primeiro ponto vai ser esse aqui: teologia natural contemporânea. A gente vai fazer aquele filme que começa pelo final e depois nós vamos ver o porquê nós temos que ir às origens. Tá? Então, vamos combinar o seguinte, Ed. Eu vou falar esse bloco todo, tá? E no final desse bloco, nós podemos abrir para comentários, perguntas, porque eu necessito desse bloco para que eu possa falar do segundo bloco, que seria a pesquisa ad fonte. Então, já se percebe que esse bloco ele é grande, só que eu vou passar de forma pausada, mas eu não vou investir muito tempo em algumas definições. E aí eu vou deixar um monte de barbantes soltos para as próximas pesquisas, tá? Mas eu estou à disposição depois, seja no chat, seja para que nós possamos conversar sobre outros assuntos correlatos à teologia natural, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre teologia natural contemporânea. Vamos passar, tá? Qual é a motivação e como podemos defini-la, para depois nós, no segundo bloco, ir às fontes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos respirar e vamos lá. Primeira coisa, eu fiquei muito contente com as iniciativas da Associação Brasileira de Cristãos nas Ciências, que, de alguma forma, começou a fazer uma interação entre a teologias, no caso a teologia cristã, ou a fé cristã, com as demais ciências. E aí, uma pergunta que não é pela definição, mas sim a finalidade. Qual seria a finalidade do projeto de teologia natural? Vamos prestar atenção que em nenhum momento já começamos pela finalidade, não definir o que é teologia natural. Mas qual seria a finalidade de um projeto de teologia natural? O reverendo John Macquarie um anglicano que escreveu esse livro, né? Em 2007 ele falava assim: a função da teologia natural era fornecer uma conexão entre discurso cotidiano comum sobre o mundo e até mesmo o discurso científico de um lado e o discurso teológico do outro. Poxa, se essa é a finalidade, então estamos bem. Porque o que a BC2 tem proposto são as reflexões sobre diálogo, sobre integração, sobre independência, muitas das vezes, aí depende da posição que alguns irmãos têm, mas nunca o conflito. E o que esse ministro anglicano está falando é que a teologia natural é uma boa. É uma boa para fazer, a função dela é interessante para manter não somente o discurso popular, como uma sinergia, uma harmonia entre o discurso científico e o discurso teológico. Então, é uma boa motivação para estudar, seja lá o que for nesse momento, teologia natural. Bem,
Mas será que esse tema não está desatualizado? Porque se eu parto do princípio que eu quero fazer uma busca nas fontes, seria esse tempo não é antigo? E a resposta é: antigo ele é, mas não é desatualizado. Então, eu coloquei aqui 3 pontos que eu quero passar rapidamente. 3 pontos para justificar, em cima da produção acadêmica sobre teologia natural, o que nós temos. Primeiro, congressos, livros acadêmicos e periódicos. Vamos aos congressos. Existe um congresso chamado The Body Lectures, tá? E esse congresso ele é mantido pela essa International Society for Science and Religion. Quando ele começou? Começou com Robert Boyle, por isso que o nome das palestras Boyle, The Body Lectures, né? Boyle vem do nome do Robert Boyle, só que em um determinado momento ela é ressignificada. Então, ela volta a ocorrer, essa dinâmica de palestras sobre teologia naturais e outras áreas. E só vamos pensar, Robert Boyle está dentro da teologia natural chamado de Physical Theology. Tá? Eu não sei se alguém já explicou sobre isso, mas é uma teologia que mais à frente vai motivar Darwin a escrever uma crítica chamada A Origem das Espécies. Mas fiquemos aqui. Ela foi ressignificada, por isso a gente está falando sobre teologia natural contemporânea, em 2004 a 2021. E do lado coloquei uma tabela que eu acredito que quem está com o celular não consiga dar uma olhada, mas eu tenho uma lupinha aqui, e eu gostaria de mostrar aqui que em 2015, 2016 e 2017, todas essas palestras foram sobre teologia natural, mostrando que esse tema voltou e voltou com ênfase nos congressos Boyle, que é um grande congresso que ocorre no Reino Unido. Um outro congresso também que acontece no em 4 universidades escocesas, né, é a Guildford Lectures, tá? E é interessante que essas Guildford Lectures, o produto, depois que os palestrantes eles apresentam, e essas palestras são bem antigas, essas palestras viraram os principais livros que estão nas nossas academias. O livro de William James, o livro do Werner Heisenberg, o livro do Michel Polanyi, do Niebuhr, do Jürgen Moltmann. Então, você começa a ver que temos um Werner Heisenberg, que é físico, como temos um Jürgen Moltmann, que é um teólogo, como temos um Stanley Jaki, que é um padre, como um Paul Tillich, que é um teólogo sistemático, como nós temos também a William Barbo. E o mais interessante dessa coletânea de citações aqui, porque eu coloquei alguns, tá? É essa citação aqui, a última. O Ajuste Fino do Universo, de um autor chamado Alice McGrath. E segura essa informação, porque em 2011, a palestra dele virou esse livro. Então, uma vez que os congressos estão apontando, eu gostaria de mostrar alguns livros acadêmicos. E esses livros têm a ver com a nossa produção acadêmica brasileira. O que os nossos pesquisadores no Brasil, não estou falando de tradução, não, nossos pesquisadores do Brasil estão trazendo para nós em relação, aqui já não é mais teologia natural, algumas pinceladas muito de leve. Então, nós temos em 2008 um livro chamado Teologia e Ciência, em 2011, Teologia e Ciências Naturais, em 2012, Fé Cristã e Pensamento Evolucionista, tá? E nós temos um compêndio de ciência da religião que vai tratando sobre sociologia da religião, psicologia da religião e, de certa forma, toca no assunto de teologia e ciência. Mas a pincelada sobre a teologia natural ainda está longe de acontecer no Brasil. Então, eu acho que nós podemos entrar nessa seara, uma vez que no nosso primeiro slide há uma promessa que, por meio da teologia natural, nós podemos fazer esse diálogo ou essa síntese, ou essa independência com a teologia e as demais ciências. Bem, para minha surpresa, vamos aos periódicos.
é bem correto que os periódicos que foram acessados são aqueles periódicos de alto fator de impacto. Então, no European Journal for Philosophy of Religion, tá? Em 2017, houve uma edição especial sobre teologia natural revisitada. E 2 autores me chamaram a atenção. Esses 2 que estão aqui embaixo, eu não vou soletrar o nome deles, porque eles são finlandeses e com certeza estaria pronunciando o nome deles de forma equivocada, tá? Mas eles pertencem à Universidade Helsinki, onde estão desenvolvendo um projeto de teologia natural. A gente está falando de Finlândia. E nessa edição, que foi só sobre teologia natural, esses 2 autores, né, e aí eu vou colocar aqui o primeiro autor, esse aqui, que é o editor da revista, faz uma revisão histórica sobre teologia natural. É um artigo em inglês que faz essa revisão histórica. E um outro autor, mais à frente, aqui eu mudei a tela, tá? Ele faz sobre a evolução, a teologia natural em evolução, uma revisão das críticas e suas mudanças. Presta atenção agora na palavra mudanças. Então, se você quer uma definição de teologia natural, a palavra mudança já nos remete a pensar que há outras teologias naturais. Há outros projetos de teologia natural. Então, como vamos proceder aqui? Quando você pega esse journal, né, você começa a pegar as referências bibliográficas e o interessante de tudo, que a maioria desses artigos remetem a um nome que é referência em teologia natural, a saber, Ars McGrath. E a Zygon, né? Zygon em grego é espiral, que é um dos jornais de maior impacto na questão de ciência e religião. Não é ciência da religião, tá? E sim religião e ciência. A Zygon, ela traz na edição de 2022, quentíssima, de janeiro a março de 2022, volume 57, uma edição especial em honra a Alice McGrath. Por quê? Por causa das suas contribuições no campo de teologia natural. Então, nós chegamos, que nós temos uma progressão, nós temos relevância em congressos, em periódicos, e chegamos a um nome que se tornou a referência de teologia natural, a ponto, se eu não me engano, ganhar 2 doutorados ou 3 doutorados honoris causa por causa do seu trabalho sobre teologia natural. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá. E aí, já que vamos trabalhar com Alice McGrath, e aqui, de novo, a gente está falando sobre teologia natural contemporânea. Ok? Tá dando para ouvir? Só me dá um joinha aí. Tá, ok. Tá. Então, preste atenção nessa linha do tempo. O que eu fiz? Eu peguei as obras de Alice McGrath para saber o seguinte: onde nessas obras está escrito sobre teologia natural? Então, fiz uma reta. Em 1999, está em vermelhinho aí. E está em colchete. Colchete significa que a obra foi escrita originalmente, no caso em inglês, em 1999. E o 2005 que está do lado? 2005 que está do lado significa quando foi traduzida para português, para que nós possamos verificar a distância que tem entre o original e a sua tradução. Então, essa primeira tradução, se eu não me engano, foi o segundo livro que Alice McGrath publicou aqui no Brasil. O primeiro foi um devocional, e logo quando saiu esse livro, em 2005, eu fiz uma resenha dele na Fides Reformata e foi publicado em 2007. Tá? No capítulo 6 deste livro, o nome desse livro se chama Fundamento do Diálogo entre Ciência e Religião. Uma introdução. Mas a ABC2 publicou um livro desse. A ABC2 publicou Fundamento do Diálogo entre Ciência e Religião. O mesmo livro? Não. Uma nova introdução. Uma nova introdução. Porque esse livro sofreu críticas, porque ele era um material
de aula, ele é o livro de referência nas aulas de Oxford, de McGrath, tá? Então, ele sofreu críticas, ele foi publicado, teve várias resenhas, e ele resolveu aumentar o livro. E surgiu a nova introdução, que a ABC2 acabou de traduzir. E lá por que eu coloquei esse, não da ABC2? Essa foi a primeira publicação dele que fala sobre teologia natural, tá? Mais à frente, em 2001, surge um livro chamado A Scientific Theology Nature. Ele não, como você está vendo ali, ele não está em inglês, só temos a edição, ele não está em português, desculpa, ele só está em inglês, não está em português. Por isso, até em 2001 foi publicado esse livro. E também a Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica foi publicado no Brasil em 2001, em 2005, a tradução é em português, em 2001, original. Tá? Em 2002, saiu o segundo volume da coleção A Scientific Theology, a Teologia Científica, chamado Realidade. E em 2003 sai o terceiro volume da obra A Teologia Científica, de McGrath, em 2003. Todas essas obras falam sobre, pelo menos uma parte, sobre teologia natural. Em 2004, originalmente sai o livro em inglês, e somente em 2016 vai ser traduzido A Ciência de Deus. O que é a Ciência de Deus? Um resumão da trilogia Nature Reality Theory de Alice McGrath. Então, é um resumão. Ele, inclusive, respeita os títulos e subtítulos nesse livro aí. O que você tem é um encolhimento de notas de rodapés, tá? E o livro é muito bom. A Ciência de Deus, tá? Então, no capítulo 6 e no capítulo 8 do livro em português, como em inglês, fala sobre teologia natural, tá? E em 2006, ainda não temos a tradução da The Order of Things, que é a Ordem das Coisas, de Alice McGrath. É um livro que ele vai explorar a teologia científica e vai rebater os comentários dos críticos, porque houve críticas. E só tem livros respondendo essas críticas, melhorando o trabalho. Algumas passagens que não ficaram bem, o leitor não ficou bem elucidado aqui, vai explicar. Tá? Então, o que essa tela nos mostra? Nos mostra que o Alice McGrath ele já tem um trato, pelo menos, de 1999 a 2006, estou falando nas obras originais, sobre teologia natural. Ponto. Não tem uma obra ainda específica sobre teologia natural. No entanto, em 2008, 2009 e 2011, nota que aqui os livros são em inglês. Aí sim vai ter a trilogia sobre teologia natural. E aí, pasmem, eu coloquei a nova teologia natural, esse nova entre colchetes. Alguns autores entendem que essa teologia natural não é do Alice McGrath, mas sim uma teologia natural da influência de Torrance McGrath, teologia natural Torrance McGrath, de um autor chamado Thomas Torrance, que foi o tradutor para o inglês da obra em alemão de Karl Barth, a Dogmática Eclesiástica. Tá, o que temos nessa tela? Nós temos uma obra de 2008 chamada The Open Secret, certo? Que ele vai fazer uma teologia natural e um tratamento com filosofia. Nós temos a teologia e o tratamento com física, que é o ajuste fino do universo. Lembra que lá no início dessa apresentação eu falei, se lembra que esse livro aqui foi produto de algumas palestras da Guilford Lattery. Tá aí, tá? Então, nós temos esse livro e a Teologia Natural e Biologia, tá? Que é esse último livro de 2011 aqui. Esses livros foram traduzidos, os três foram traduzidos para o português com essas capinhas aqui. Eu gostaria que vocês olhassem a data de publicação do original, vou voltar, 2008, 2009, 2011, e a data de publicação em português,
2019, 2017, 2016. Às vezes, nós perdemos muito com essa tradução. Existem obras que nem foram traduzidas ainda, mas até que não foi tão distante. Mas nós temos uma distância entre a obra em inglês para a obra em português. Tá? E vale aqui a pena registrar que a teologia natural, uma nova abordagem, foi esforço da Vida Nova, enquanto os outros dois foi um esforço da editora, com apoio da ABC2, se não me engano, a Ultimato. Tá? E aí temos um livro que é bem legal, não foi traduzido. Bota em pilha para traduzir esse livro. Que é esse livro de 2017, que ele é produzido em inglês, mas o resumão dele está num artigo, numa revista de teologia sistemática em alemão, que é o artigo do lado. Esse artigo do lado é uma revista de alto fator de impacto de teologia sistemática, na Alemanha, e ele produz. Então, tanto o artigo quanto essa obra em inglês, ele vai mostrar para o mundo uma coisa que deveria ser mostrado há bastante tempo, que é isso. Algum momento eu falei sobre mudança, que a teologia eu não defini até agora a teologia natural, e sim nós começamos por sua finalidade, que é a harmonia entre as demais ciências e a teologia, mas ela teve mudança, que estão falando da teologia natural contemporânea. Nesse livro do McGrath, esse de 2017, ele classifica pelo menos 6 propostas ou 6 abordagens sobre teologia natural. A abordagem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aqui eu coloco os principais autores. Aqui, quando eu falei que vamos falar sobre alguns barbantes soltos, está aqui, nesse momento, a proposta 1. A proposta 1 é a teologia natural sendo definida, agora eu vou começar a definir, tá, gente? Teologia natural. A proposta 1 define teologia natural como um ramo da filosofia, que investiga o que a razão humana, sem a ajuda da revelação, por isso o nome, lá no início dessa palestra, revelando a teologia natural como um ramo da filosofia que investiga o que a razão humana, sem a ajuda da revelação, pode nos dizer a respeito de Deus. Tá, a parte vermelha aqui. Essa abordagem se fundamenta somente na razão. Seria o sola ratio, somente na razão. Então, nós temos uma reflexão chamada teologia da revelação, e nessa reflexão sobre a teologia da revelação, nós temos a revelação geral, revelação especial, e segue. Fora essa reflexão, não é essa reflexão que a gente está falando. A teologia natural é uma coisa à parte, que somente pela razão humana nós podemos construir um projeto chamado de teologia natural. Então, a pergunta não é o que é teologia natural. A pergunta deveria ser o que significa natural na palavra teologia natural. E essa palavra natural, no projeto 1, está sendo definida como razão. Então, aqui nós temos uma teologia racional, que se baseia somente na razão, em juízos a priori, e não em juízos a posteriori, não em observação. Tá, isso aqui é muito importante. Essa proposta, por mais que nós possamos esquecer as demais propostas, essa proposta é importante. Tá? Vamos para a segunda proposta, dentro da teologia natural contemporânea. Tá? Nós temos um projeto que é a teologia natural como demonstração ou afirmação da existência de Deus baseada na regularidade e complexidade do mundo natural. Essa visão, ela ficou conhecida tecnicamente como Physical Theology. Tá? Um livro que ficou bastante conhecido na época foi o livro de William Paley, Natural Theology. Ele foi escrito em 1802 e essa edição que está aí do lado é de 2008. A tradução, a renovação dela por uma tradução que nós temos em inglês, mas originalmente ela foi em inglês em 1802.
Só lembrando que o William Perry nasceu em 1743 e morreu em 1805. Então, foi uma obra já no finalzinho da sua vida. Tá? Aqui nós vamos ter, para aquelas pessoas que querem estudar sobre design inteligente, a base do design inteligente. Tá? A base do design inteligente, não somente do design inteligente, como do movimento de design inteligente. O movimento de design inteligente é uma coisa e o design inteligente é outra coisa. O design inteligente é que há um projetista inteligente por trás da criação. Ok, acreditamos. O movimento de design inteligente já se debruça, tá? Numa proposta de teologia natural chamada de physical theology. Ok? Continuando. A proposta 3 é a proposta que um dos mais ilustres é Tomás de Aquino. Tá? Então, a teologia natural era definida como uma inclinação natural da mente humana em desejar ou ir em direção a Deus. Tá? Então, nós temos toda uma proposta filosófica de Tomás de Aquino, muito sofisticada, que hoje algumas pessoas da neurociência, mais especificamente da neuroteologia, vem tentando fazer por meio daquele problema mente-cérebro. Tá? E já que nós avançamos na década de 1990, tá? Avançando em 90 ou 2000, não estou lembrando, a questão das neuroimagens e de ressonância por meio de neuroimagem. Não estou falando da ressonância que nós fazemos, uma ressonância específica chamada neuroimagens. E ela mapeia as funcionalidades do cérebro. E a pergunta que estava fazendo é: existe um ponto do nosso cérebro, algum lobo, onde está a questão do God spot, ou seja, o que acenda a Deus, que Deus está ali, né? E é essa pesquisa da teologia natural que ganhou muito espaço com as neuroimagens, num campo chamado de neuroteologia, é a proposta 3. Aqui já começamos a verificar que a proposta 1, 2 e 3, a 3 é muito distinta da 1 e da 2. A 2 toca por meio da razão 1, mas tem a sua distinção. A 3 está muito longe. É uma nova proposta. Já a 4 é a teologia natural como exploração de uma analogia ou de uma ressonância intelectual entre a experiência humana da natureza e o evangelho. Proposta também muito sofisticada de Joe Polkinghorne. Tá? Ela se encontra uma parte dessa explicação nesse livro em português, Explorando a Realidade, que foi editado pela editora Loyola. Tá? Uma quinta proposta é a teologia natural como uma tentativa de demonstrar as descrições puramente naturalistas do mundo. Excelente livro. O nosso problema, e aqui Alvin Plantinga, o filósofo reformacional, ou reformado, né, ele toca num ponto importante. Se a teologia natural, se essa palavra natural está credenciada ao naturalismo, o que faz a ciência virar naturalista, uma ciência naturalizada, realmente ciência e religião estariam num divórcio, estariam em conflito. E não há nenhum problema em dizer isso. O problema é que a ciência ela não pode ser definida como naturalismo. Se a ciência não é definida como naturalismo, não é naturalizada, então pode haver outros pontos de contato, segundo o modelo de Ian Barbour, como independência, diálogo ou síntese, ou integração, para alguns, né, entre ciência e religião. Então, a ciência e a religião, elas podem se abraçar. E aí, no último capítulo desse livro, ele vai dar o chamado argumento evolucionário contra o naturalismo. Qual é a tese? A tese é essa: se a ciência ela é casada com o naturalismo, o próprio evolucionismo derruba tal conflito. Esse é o ponto. Para entender um pouquinho desse livro, saber uma síntese e algumas críticas, eu escrevi uma resenha na Fides Reformata sobre este livro. Tá? E o sexto ponto: a teologia natural como uma teologia da natureza.
Essa é a proposta do Wallace McGrath, do ajuste fino do universo. Tá, qual é a proposta aqui? A palavra natureza é uma palavra que nós utilizamos de crivo de abrangência, de grande abrangência. Na teologia, a palavra natureza, a gente não fala natureza, a gente fala doutrina da criação. Já que a teologia é cristã, doutrina da criação cristã. Então, a teologia natural, para McGrath, é uma teologia da natureza. Só que essa natureza é uma teologia da doutrina da criação cristã. E aí ele vai criar uns instrumentos também hiper sofisticados, baseando em obras filosóficas, para mostrar como nós podemos observar a natureza por uma verdade por correspondência e como nós podemos também chegar a uma metafísica por verdade de correspondência a um outro ideal metafísico, alinhado com a metafísica que deveria ser vista. Então, um projeto muito bem desenhado, a meu ver. Nós temos 2 vídeos que foram produzidos, acho que na apresentação do professor Alexandre ele passou esses vídeos, tá? Mas esse é o projeto. Tá? Então, aqui fica a dúvida. O que é teologia natural? E aí eu coloco 2 provocações, para ver se nós estamos acesos ainda. Primeira provocação. Como os nossos manuais de teologia estão definindo ou definem teologia natural? E a segunda pergunta, a teologia natural pode ser considerado como a teologia natural ou há vários projetos de teologias naturais? Ou seja, a teologia natural é um conceito monolítico? E aí eu quero responder e eu fecho nesse último slide, que é o slide que fecha todo o meu raciocínio. E nós terminamos esse primeiro bloco. Tá? Então vamos lá. Eu vou chamar de definição majoritária dos manuais de teologia. E aí eu gostaria que vocês que vocês acompanhassem isso, que aqui é a conclusão deste bloco. Quanto à natureza, extensão e eficácia da revelação geral, há opiniões bem contrastantes. Uma posição que possui uma história longa e conspícua dentro do cristianismo sustenta que não somente existe uma revelação válida e objetiva de Deus em esferas como a natureza, a história e a personalidade humana, tá? Mas que, de fato, é possível adquirir algum conhecimento verdadeiro a respeito de Deus a partir delas. Em outras palavras, construir uma teologia natural à parte da Bíblia. Então, qual é o projeto aqui? Quando você faz uma reflexão sobre a teologia da revelação, o que nós temos? Nós temos 2 revelações. A revelação geral e a revelação especial. A revelação geral ela é expressa, segundo Millard Erickson, nesse livro de 1997, e eu acho a definição pertinente, a revelação geral se apoia na natureza, que nós conhecemos como criação, tá? Na linguagem teológica, na história, os dados históricos nos remetem a uma revelação geral, e na semente de religião que está dentro do homem, que aqui está sendo chamado de personalidade humana. Então, dentro da reflexão da teologia da revelação, existe uma revelação geral. Só que não é isso que Millard Erickson está falando. Ele está falando que existe, fora da teologia da revelação, existe uma outra reflexão chamada de teologia natural. Agora já podemos ler. O cerne da teologia natural é a ideia de que é possível chegar a um conhecimento genuíno de Deus baseando apenas na razão. Somente na razão. Ou seja, de tudo que nós estamos vendo aqui, a teologia natural, que geralmente se expressa nos nossos manuais de teologia, é a proposta número 1, localizada por Alice McGrath. E aí nós pensamos que toda teologia natural se resume àquela proposta número 1, enquanto McGrath consegue elencar mais 5 propostas. E aqui, muito conteúdo, mas eu
paro, porque isso aqui é necessário, ou seja, eu estou trazendo aqui na minha pesquisa, que foi elaborada de mestrado, uma coisa nova. Não caminhar somente nessa proposta. Há coisas a mais do que definir teologia natural apenas com a razão. Tá? Terminei. Eu aqui, Ed, gostaria que pudesse, e aí você fica à vontade, se nós podemos continuar ou se nós podemos abrir para dúvidas. Pronto. Fica à vontade, viu, Jorge? Já deu ok aqui para Tá, gravar. obrigado, Ed. Vamos continuar, então, essa segunda parte chamada Em Busca da Teologia Naturalis. E a pergunta que devemos fazer do início, por que esse vernáculo em latim? Porque é lá no latim que nós vamos ver de onde surgiu esse negócio de teologia naturalis. Vamos agora tentar observar a origem, tá, da teologia naturalis. Então, aqui nós vamos com calma, o tema é complexo e eu vou encher de informação, várias informações, no entanto, eu vou fazer uma linha condutora, tá, para que eu não perca o foco. Aí, vamos lá, seja que Deus quiser. Parte 1, eu vou dividir em 3 partes. Em busca dos deuses dos poetas. Bem, vamos fazer aqui uma orientação didática ou uma orientação pedagógica. Isso aqui é meu, tá? Uma abordagem 1 e uma abordagem 2. Pergunta: o que significa, não teologia natural, mas o que significa a palavra natural dessa locução teologia natural? Abordagem 1. A palavra natural significa natureza. E o que eu quero falar como natureza? É uma relação entre a natureza do universo e a natureza dos deuses. Essa abordagem 1. Ok? A abordagem 2, essa palavra natural significa razão. Então, nós estaríamos diante de uma teologia racional. A abordagem 1, teologia natural como uma teologia da natureza. A abordagem 2, teologia natural como uma teologia racional. E o que eu quero dizer como razão? Demonstração da existência dos deuses. Existe, aqui é bom falar, existe uma diferença entre mostrar, que é observar somente, e demonstrar uma prova. Mostrar é apenas observar. Então, estou falando que a teologia racional, ela quer provar, demonstrar, não somente a existência dos deuses, mas também os seus atributos, tá? Então, a abordagem 2 seria teologia racional e a abordagem 1, teologia natural, e eu vou criar 2 ícones. Para a teologia da natureza, os textos de teologia da natureza, eu vou dar um like. E para a teologia racional, não que ela seja ruim, mas eu estou dando um dislike. Só para falar, porque na minha visão, eu consigo fazer essa operação entre ciência e teologia demais ciência, pela teologia da natureza. E vamos ver como isso começa. Tá? Eu só queria que deixasse claro que essa abordagem, essa aventura é minha. Abordagem 1 e abordagem 2. É uma tese que eu levanto. Tá? Vamos lá. Quais são as fontes que vamos utilizar? Vamos utilizar de imediato para analisar as obras dos chamados pré-socráticos, que não estão somente pré-socráticos, tá? Vamos usar a obra de Hermann Diels, os fragmentos, está escrito em alemão, os fragmentos dos pré-socráticos, tá? Está escrito em alemão, estou traduzindo para português, tá? Então, essa obra azulzinha aí é chamada de DK, tá? Aí é porque nós não temos assim, um livro de um pré-socrático, nós temos fragmentos, tá? E vamos pegar uma obra que foi traduzida para português de Portugal, tá? Que é o KRS, que são os nomes dos autores Kirk, Raven e Scofield, que são os filósofos pré-socráticos. Então, nós temos a obra azulzinha aqui, é o DK, e a obra vermelhinha, que é o KRS.
vamos ver uma coisinha aqui. Eu sei que Homero e Hesíodo não são pré-socráticos, mas lá tem os Homero e Hesíodo, então digamos, é uma licença poética. Homero e Hesíodo, esse personagem aí, né? Homero não sei, nós não sabemos se Homero existiu, mas é atribuído a um personagem chamado Homero a obra A Ilíada e a Odisseia, tá? E a Hesíodo, a Teogonia, tá? Que é a origem dos deuses, e os trabalhos e os dias. Existem outros poetas? Sim, existem. Poetas porque eles cantarolavam, né, na antiga Grécia, né, e educavam. Platão chega a afirmar: quando vocês ouvirem sobre Homero e Hesíodo, escutem, esses educaram a Grécia. Então, está aí a sua importância, né, na palavra educação, né, que é uma palavra que não tem muita tradução, com paideia, né? Eles ofereceram um certo tipo de cultura à Grécia. Então, esses livros aqui são livros que que nós podemos falar que são a teologia dos poetas. Bem, o que nós observamos nesse livro? Em nenhum momento aparece demonstrações da existência de Deus. O que aparece é que lhe falam sobre a origem dos deuses, a natureza dos deuses. A teologia como a natureza. Quem são esses deuses? Tá. E aqui uma coisa importante, eu vou traduzir em cima, essas são duas palavrinhas gregas, uma é mythos e outra é logos, né? E eu coloquei dois personagens, John Burnett e Francis Comfort, né? Em relação ao mitos, tá? Eu vou passar essa parte aqui, mas eu quero só lembrar que na Ilíada de Homero, a palavra mitos, a palavra logos e a palavra epos, em grego, significa palavra. E elas têm o mesmo significado. Quando você avança para Platão, principalmente numa obra de Platão chamada Protágoras, você já tem uma definição para mitos, que é uma palavra narrativa acerca dos deuses ou dos heróis, e o logos como uma palavra discursiva, reflexiva, que já está no campo da filosofia, da razão. Opa! Então aqui já tem uma disjunção. E aí nós temos duas teorias. A primeira teoria é que há uma descontinuidade entre mitos e logos, ou há uma continuidade entre mitos e logos. A meu ver, por mais que há uma redefinição, tá? Na Ilíada, é claro que você tem uma continuidade, mas na obra de Platão, a meu ver, ainda mantém essa continuidade com distinção para as palavras. Mas você tem uma continuidade. O mito não deixa de ser mito. Há um tratamento do mito e há um tratamento filosófico do logos. O logos não elimina os mitos. Há uma continuidade. Devemos ter essa informação clara na nossa mente. Depois, digamos assim, eu vou colocar aqui 5 críticos daqueles poetas, de Homero e de Hesíodo. O Xenófanes, o Heráclito, o Parmênides, o Empédocles, o Demócrito. Eles foram críticos. Quando eles fazem a crítica, essa pesquisadora é uma pesquisadora da Universidade de St. Andrews, a Sarah Broad, que ela tem uma tese, que existe uma sutileza entre a divindade, teós, e a realidade, física. E elas estão coladas. Ao fazer a crítica, eles caem num panteísmo, uma visão panteísta, ou seja, que Deus está em todas as coisas. E aí, eu faço um levantamento, e aí eu vou precisar aqui, a obra azulzinha, né? Eu estou com o mouse aqui em cima, na obra azulzinha, é a DK. Eu tenho aqui a vermelho, o verde e o azul, tá? O azul, o verde e o vermelho, que está nesse gráfico de barras, significam os fragmentos que nós temos de Demócrito, de Empédocles, de Parmênides, de Heráclito, de Xenófanes. Tá, mas o que significam essas cores? Quando você vai para o livro vermelhinho, que é o KRS, estão os fragmentos aqui.
você encontra 56 fragmentos de Leucipo e Demócrito. Você encontra 88 fragmentos em Empédocles. Você encontra 28 fragmentos, não são livros, fragmentos em Parmênides. Assim vai. Tá, e as outras cores? Nessa obra azulzinha, ela é dividida. O gráfico, a barra azul, é o DK, quando fala sobre vida e obra de Demócrito. Vida e obra de Empédocles. Vida e obra. Então, tem 98 para Empédocles, 170 fragmentos sobre vida e obra para Demócrito. Não sei se está dando para entender a lógica. Para os fragmentos mesmo de doutrinas, é o verdinho. Nós temos 309 fragmentos para Demócrito, 168 para Empédocles, 20 fragmentos na DK para Parmênides, 140 para Heráclito e 45 encontrados até hoje para Xenófanes. Não sei se está dando para entender que nós temos, apesar desses números serem acentuados, nós temos fragmentos, algumas palavrinhas, algumas frases. É isso que a gente está trabalhando com fontes. E isso está escrito em grego, comentado em alemão. E aqui está em grego, comentado para português. Tá bom? Vamos, então... Vamos tentar ver aqui somente os Xenófanes, só para não ficar perdendo muito tempo aqui nas demais. Vamos fazer um filtro. Xenófanes foi considerado o primeiro teólogo, digamos, crítico, né? Então, o que ele vai fazer? Aí eu peguei todos os fragmentos relacionados à teologia natural e seus correlatos. E foram agrupados, esses agrupamentos não é meu, é de um pesquisador chamado, mais à frente, é do Lescher, um comentador de Xenófanes, que vai classificar em seis grupos. Então, o primeiro grupo vai ter o grupo 23, 24, 25, 26, são fragmentos que eles vão falar sobre a natureza, sobre a verdadeira natureza do divino. O fragmento 14 e 16 vão falar sobre concepções equivocadas da natureza de Deus. Eu gostaria que vocês olhassem para esse quadro aqui e se existe algum agrupamento aqui que fala sobre prova ou demonstração dos argumentos de Deus. E eu gostaria, com a mesma visão que vocês estão olhando para a prova, que olhasse para aqui e se vocês conseguem visualizar sobre a natureza da divindade nesses agrupamentos. Me parece que quando se fala sobre a natureza do divino, a natureza de Deus, aparece nos agrupamentos, que é a visão 1, que eu dou like. Prova não aparece. E assim também vai para os agrupamentos dos outros pré-socráticos que foram analisados. Isso está tudo na dissertação. Mas eu quero trazer para vocês aqui. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês a qualidade desses fragmentos. Porque parece, não, eu sou Deus, estou falando. Não, parece que todo mundo fala do pombo, né? Mas quando você quer... Vamos mostrar, então, filhote de pombo. Vocês já viram o filhote de pombo? O pombo, todo mundo sabe que existe. Se existe o pombo, deve existir o filhote de pombo. Vamos mostrar, então, a qualidade, o fragmento. Aqui eu não vou ler todos, só vou mostrar alguns. Por exemplo, aqui é um fragmento em que nós encontramos em Clemente de Alexandria, citando os pré-socráticos. Ou seja, nós não temos um fragmento, por exemplo, de pré-socrático propriamente dito. Nós temos uma fonte secundária falando que ele teve acesso a um pré-socrático e está... Então, o KRS, o fragmento 170, é o mesmo fragmento 23 do DK. Está escrito aqui, isso em grego, e a tradução é assim: um só Deus, o maior entre os deuses e os homens, em nada semelhante aos mortais, quer no corpo, quer no pensamento. É isso que tem. Com isso, pergunto, tem algum tipo de prova da existência de Deus ou parece que está pincelando alguma coisa sobre a natureza da divindade? E esses tipos de fragmentos que eu vou passar aqui, eu quero, por exemplo, o fragmento 11, de sexto empírico, no Adversos de Matemática, contra os matemáticos.
Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses tudo quanto entre os homens é vergonhoso e censurável, roubos, adultérios, mentiras recíprocas. Ou seja, a crítica que Xenófanes de Colofão está fazendo aqui, na citação de Sexto Empírico, é o seguinte, que parece que há um antropomorfismo. Eles estão desenhando um deus com as qualidades humanas para representar esses deuses. Então, o que ele está falando? Nada mais do que a natureza dos deuses, e não uma prova que Deus existe. Entenderam o que eles estão falando? Então, aqui, vou passar para a gente não perder muito tempo. Tá? E aí nós pegamos o comentador, um especialista nas obras de Xenófono de Colofão. Está aqui, ele traduziu o texto grego para o inglês, tá? E ele fala a seguinte coisa: não há indícios de demonstração como prova da existência de Deus. E aí eu coloco um like. Ou seja, o que há? O que há é falando sobre a natureza do divino. Tá? Aqui é o fragmento que eu traduzi para o português, onde ele fala com todas as letras que não podemos encontrar algo que se assemelhe a um argumento pela existência de Deus ou a um Deus. Tá? Então, aí tem toda a citação dele aí. Devido ao tempo, eu não vou fazer isso por completo. Tá? Parte 2. Nos poetas e nos pré-socráticos, nós vimos que não há esse tipo do que nós temos de fragmento com aquele gráfico. Vamos ver, então, quando vai passar por aquilo que são chamados de filósofos. Vamos, então, para Platão. E aí eu coloco o fragmento da República, livro 2, na seção 379A. Está escrito em grego, tupoi peri teologias. Tupoi peri teologias, em vermelho. Tá, e daí? O que quer dizer isso? Vou botar aqui em português, e essa tradução é uma tradução de um livro que tem em português da República. Mas isso mesmo nos modos respeitantes à teologia. Tupoi peri teologias significa sobre os lugares da teologia. Seria isso. Mas a pergunta que se faz é: a palavra teologia, que é a primeira vez que a palavra aparece, até onde nós sabemos, a palavra teologia aparece pela primeira vez nesse escrito. Não aparece num escrito cristão, não, a palavra teologia? Não, não, não. A primeira vez que a palavra teologia aparece na República, livro 2 de Platão. Está aí. Nessa seção. Mas a pergunta é: será que está falando de teologia ou mitologia? E aí, nós estamos começando a desconfiar de uma coisinha aqui. A palavra teologia, que está aparecendo aqui, vai dar origem lá na frente a uma classificação chamada de teologia mítica. Teologia mítica. Existe um papiro, um manuscrito que das obras de Platão, que não fala, que nesse manuscrito não aparece a palavra teologia e sim mitologia, que seria uma evidência para a interpretação que não seria teologia a melhor palavra, mas sim mitologia. Tá. Eu peguei aqui 3 comentadores sobre esse vernáculo. Vou passar aqui rapidamente, porque o que eu quero mostrar aqui é a finalidade, por que está escrito teologia lá. Um é um teólogo chamado Planneberg. Em sua origem platônica, todavia, o termo designa logos, que traz notícia a respeito da divindade em discurso e canto dos poetas. Ao referir a República nessa seção, ele fala que essa teologia está eivada dos cantos dos poetas. E nós sabemos que os poetas, segundo a teologia dos poetas, nós não temos a demonstração da prova de Deus, o que poderia ser traduzido como uma teologia mítica. Só que o Logos tem continuidade com mitos. Então tem uma coisa casada aqui. Sei que o assunto aqui está começando a ficar difícil, mas o que eu quero falar até esse momento? Que na República não há demonstração da existência de Deus. Jäger, o que ele fala? Texto enorme. Mas no início já revela uma coisa. A palavra teologia é muito mais antiga do que o conceito de teologia natural. Tá.
e a tricotomia varroniana. Esse é o ponto, que a gente não sabe ainda o que é essa tricotomia varroniana, que é uma teologia latina que vai surgir, sistematizada. Segura essa informação. E a terceira informação é que uma cópia excelente do século XI, e feita a partir do manuscrito Ao Parísinos, de 1807, traduz a palavra teologia, não tem teologias na obra de Platão, e sim mitologias. Tá? Segura essa informação. Esses três comentadores vão afirmar que não há uma demonstração. Tá, a gente está tentando entender aquela proposta 1. Se lembra na apresentação passada? Onde está aquela proposta 1 do somente razão? Aqui não está. Mas, quando você vai para o último livro de Platão, chamado As Leis, que não se sabe nem se foi Platão que escreveu, mas é atribuído a Platão, As Leis, você tem lá nesse livro uma prova da existência de Deus. Tá. Onde está escrito? No livro 10, na seção 884 a 910, aqui está toda a divisão e o argumento que Platão utiliza, que é um argumento relacionado ao movimento sobre a existência de deuses. Então, aqui em Platão, esse é o fragmento, uma parte do fragmento. Eu estou passando aqui com a questão de tempo, mas você vê, o argumento é esse. E será o seguinte: ninguém que acredita, como é prescrito pela lei, na existência dos deuses, jamais cometeu uma ação ímpia, voluntariamente, ou proferiu uma palavra criminosa àquele que assim agiu. Só pode tê-lo feito movido por uma outra dessas três convicções. A primeira convicção, que a pessoa que não acredita na existência de Deus, não acredita no que afirmei. Se não acredita no que afirmei, e os deuses da mitologia são importantes, então essa pessoa é um ateu. Ateu o quê? Em relação aos deuses que existem na mitologia. Ou essa pessoa acredita nos deuses, mas não que este se importe com os seres humanos. Ou seja, essa outra pessoa tem uma opinião que é deísta. Ou a pessoa acredita que os deuses são tão fáceis de serem conquistados que podem ser subornados por oferendas ou orações. Então existe uma visão teísta tradicional, no entanto, os deuses são fáceis de serem convencidos. Platão quer harmonizar a política das cidades à visão de uma divindade, das divindades. E as divindades são harmônicas para conduzir as leis. E eles querem convencer os jovens que foram para guerras, esse é o contexto, e eles perderam a guerra. Cadê os deuses? E ficam desanimados. E aí Platão vai fazer um argumento para tentar convencê-los da existência dos deuses. E assim surge uma teologia racional em Platão. Tá? Então, aqui, conforme eu não explorei muito o argumento, tá? Mas há uma demonstração. Eu gostaria que vocês olhassem esse quadro aqui, que é um quadro dos discípulos de Platão. Platão fundou uma escola chamada A Academia. Ele foi o presidente, ele foi o primeiro escolarca. E aqui nós temos o segundo escolarca, que é Euspísio de Atenas, sobrinho dele. Foi por isso que Aristóteles, que não era ateniense, ele vai montar uma outra escola. E nós temos toda uma sucessão de presidentes. O que eu quero mostrar nesse slide? Platão e o platonismo. Então, nós temos uma academia antiga, que vai de Platão até Crates de Atenas, uma academia média, que vai de Arcisal até Egésimo de Pérgamo, uma academia nova, de Carneades I até Clitômaco de Catargo, e uma academia novíssima com Firo de Larissa, que acaba no ano 84, com a invasão de Sula, o romano. Tá, antiga, média, nova, novíssima. Tá, onde você quer chegar? Eu quero chegar que da academia novíssima com Firo de Larissa existe uma personagem chamado Antíoco de Ascalão, que sofreu influência de Firo de Larissa, que é da academia novíssima, da escola de Platão, como também sofreu uma influência do estoicismo por Minessarco de Atenas. Esse Antíoco de Ascalão, que vai
depois dessas academias, vai ter um período de 80 a.C. a 220 depois de Cristo. Esse período vai se chamar de médio platonismo, tá? No final das academias, há um outro tipo de reflexão do platonismo, chamado médio platonismo. Esse Antíoco de Ascalão é um médio platônico. Esse Antíoco de Ascalão vai ser professor de Marco Terêncio Varrão, latino. Se você hoje estuda gramática, agradeça a Varrão. Ele foi quem criou a gramática, a instituição da gramática. E há um outro célebre, um outro monstro, chamado Marco Túlio Cícero. Só lembrando que duas grandes personagens da teologia sofreram uma influência tremenda de Cícero. A primeira obra que Agostinho leu e refletiu foi sobre Cícero. A primeira obra que Calvino refletiu foi de Cícero. É interessante perceber que Cícero tem 3 obras: o De Fato, sobre o desejo, de Divinações, sobre a adivinhação, e o De Natura de Oro, que no livro 2 vai fazer uma explanação sobre teologia natural. Mas nós não estamos interessados em Cícero, nós estamos interessados em Varrão. E aí, se Cícero tem pouca pesquisa, quanto mais Varrão. E aí a grande pergunta, só deixa eu recuar um pouquinho. A teologia natural na Bíblia, eu tenho um capítulo na minha dissertação só falando sobre isso, mas eu quero colocar aqui. Que teologia natural nós estamos falando? Se é a teologia natural acerca da natureza dos deuses, temos, está aqui, Gálatas, capítulo 4, verso 8. Quando o apóstolo Paulo fala, outrora, quando não conhecias a Deus, porque a reflexão que está sendo feita na antiga Grécia é sobre o quê? A natureza dos deuses. Outrora, quando não conhecia Deus, estávamos escravizados a deuses, que, por sua própria natureza, não são. Natureza aqui é physis, tá? E tá, lógico, está declinado aí, physis, da onde vai vir a palavra grega teologia física, que em português se chama teologia natural. Então, Paulo, uma pessoa, o apóstolo Paulo, muito erudito, consegue pegar esse gabedal de platonismo e estoicismo que está sendo tratado e está sendo trazido pelos romanos, Varrão e Túlio, ele consegue e ele manda essa como apologética. Por sua própria natureza, não são deuses. Existe um Deus na Bíblia, mas não é essa reflexão que vocês estão fazendo. Tá? Bem, vamos para a última parte, para quem sobreviveu. O que é, então, a teologia tripertita? Alguém já ouviu falar sobre isso? Teologia tripertita? Essa é nova, né? Então vamos lá. Existe um excelente artigo em francês chamado La Théologie tripertite de Varron, ensaio de reconstrução e pesquisa de fontes, tá? Foi publicado por G. Pipin. Então, E aí, a parte de cima, eu tenho 4 testemunhos, 4 personagens: Varrão, Marcos Terêncio Varrão, Plutarco de Queroneia, Dião Crisóstomo e Aécio. Esses testemunhos são as fontes antigas que falam sobre teologia natural. Quais obras? A obra de Varrão é Antiquitatis Rero Divinarum, o Eróticos, de Plutarco, o Horácio, livro 12, e Plácida, livro 1. E os cristãos? Colocaremos Tertuliano como cristão. Eu sei que ele foi por montanismo. A primeira obra de Tertuliano é o Aos Povos, o Ad Nationes. No livro 2, ele vai começar a falar sobre teologia natural. Arnob de Sica, no Adverso Nationes, livro 3º, De Ira Dei, livro 11, de Lactância, Eusébio de Cesareia, no Preparatio Evangélica, livro 4, e Agostinho de Hipona, no chamado A Cidade de Deus, de Civitate Dei. Todos os livros em latim, em grego. Vamos lá. Vamos pegar, e aqui estou terminando, somente um testemunho que para mim é importantíssimo.
E eu quero que vocês observem esse testemunho. Desculpe aqui. Tria genera teologia. Esse dister rationes quad dis explicando eranque unum mythicum appellari alterum physicum persum civili. Tá. Que existem 3 gêneros de teologia. Isto é, de doutrina, que se desenvolve acerca dos deuses. O primeiro dele se chama teologia mítica, ou mítico. O segundo, físico, ou teologia natural. O terceiro, teologia política, ou teologia civil. Denomei o mítico aquele que os poetas, Homero e Hesíodo, muito se utilizaram, de físico, que é de competência dos filósofos, aquele que é dos filósofos, se valem. De civil, ou político, aquele que os povos e cidadãos se servem. No primeiro que mencionei, foram inventadas muitas coisas contra a dignidade e natureza dos imortais. De fato, nesse gênero, é lícito que um deus nasça da cabeça, que o outro nasça da coxa, que o outro nasça de gotas de sangue. Nesse gênero, é lícito que os que sirvam ao homem como escravos. Enfim, nesse gênero, atribui-se aos deuses todas as coisas que podem se aplicar não apenas ao homem, bem como ao homem muito desprezível. Isso é o fragmento 7º da obra Antiquitatis Rerum Divinarum, no livro 1. Esse fragmento vai ser encontrado na obra A Cidade de Deus, de Agostinho. Pasmem, Agostinho cita Varrão mais de 100 vezes. Aqui a gente não nota. O substrato de Agostinho fazer a Cidade de Deus, a filosofia da história, está na obra de Varrão. Ele teve acesso à obra de Varrão. Ele cita Varrão. Tá? Sério? Tá. Onde ele cita? Primeiro, eu peguei aqui a edição crítica e peguei todas as variantes que existiam. E são essas palavras que nós encontramos sobre teologia. Primeira variante, segunda variante, terceira variante. Presta atenção que na obra de Plutarco, pseudo-Plutarco é o Aécio, tá? Nós temos a palavra eidos físicos, as ideias sobre a física. Tá? Eidos míticos, eidos nômicos. Nós temos em Tertuliano, genus physicum, gênero da física, genus mythicum, genus gentilis. Genus gentilis é o genus da civil. Então, o que é a teologia tripartite? É a teologia que nós temos dentro dela uma teologia natural, que é de competência dos filósofos, uma teologia mítica, que é de competência dos poetas, e uma teologia civil ou teologia política, que está nascendo ali, que é de competência dos reis e dos cidadãos. E aqui temos todos, que até nós encontrarmos essa definição, onde? Na Cidade de Deus, de Agostinho, onde ele ia falar que a teologia natural é sobre a natureza do divino, proposta número 1, que eu venho estabelecendo. Aqui eu tenho o fragmento em latim de Agostinho e a sua tradução. Leiamos e acabamos aqui essa palestra. Até agora, tratamos das 3 teologias, que os gregos denominam mítica, física e política, que em latim se pode chamar de fabulosa, natural e civil. Olhem na tradução em latim que vai aparecer a palavra naturalis, de onde vem a palavra teologia naturalis. E qual é a nossa proposta desse bloco? Em busca da teologia naturalis. Acabamos de encontrá-la na obra de Agostinho. E demonstramos que a vida eterna nem é fabulosa, que é abertamente reprovada pelos próprios adeptos da multidão dos falsos deuses, nem da civil, qual mais não é uma parte em tudo aquela semelhante, senão uma detestável ainda. Você pode esperar, se achar insuficiente, o que neste livro ficou dito, pois acrescenta-se-lhe os numerosos desenvolvimentos dos livros precedentes, sobretudo do 4º, acerca de Deus, dispensador da felicidade. A parte acima é a parte que nos interessa. Existe uma teologia tripartite, mítica, física e política, ou mítica, natural e civil, expressa na obra de Agostinho de Hipona, que vai acabar criticando Varrão, e Varrão vai desaparecer do mapa.
Por isso, a palavra teologia natural ela vai se perder por causa da crítica de Agostinho de Hipona. Descobrimos, então, de onde vem a teologia natural. Não tem nada a ver com prova. Nesse ponto, acho que McGrath está coberto de razão ao fazer aquela proposta 6 para não se basear em prova da existência de Deus e voltar às origens, quando fala para buscar a natureza do divino. E tentando buscar a natureza do divino, você tem teologia para fazer isso. Ed, era isso que eu tinha para mostrar. Sei que é hiper complicado o assunto. Estou à disposição agora. Muito obrigado.